como eu sei que o W é o V', portanto, quem é V de X? V de X é igual a C log X, X é positivo, mais o D. Se eu lembrar que eu posso fazer o D igual a zero, ótimo, eu zero o D. Senão, eu carrego o D na solução, porque eu já sei que a minha solução final é C1Y1 mais C2Y2. Outra forma de ver isso é que ao procurar a segunda solução, que eu sei que tem esta forma, V vezes Y1, portanto, eu tenho V é isto, outra forma de ver é esta, de que este método Y1 aparece aqui. Y1 é x ao cubo. Esse é o valor de Y1. É que este método produz a solução geral aqui. Pode ser visto assim também. Mas, se quisermos encaixar aqui, basta procurar as duas partes linearmente independentes, que são x ao cubo log x. Tá bom? Então, esse é o método de redução de Euler. E este método será muito útil para justamente trabalhar com a próxima família de equações, que tem a propriedade que este exemplo 2 está apresentando. Vejam que os coeficientes desta equação têm uma propriedade muito interessante. O que a gente observa aqui? O grau do monômio, primeiro que é monômio, comparem com o exemplo 1, não sei se eu já apaguei, provavelmente. O exemplo 1 aparecia x mais 2 aqui, x vezes x mais 2. Aqui não, aqui o coeficiente é bem específico para esta equação. São monômios, potências de x. X ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, né, que é 1. Então, são potências de x, que aparecem como coeficientes. E, obviamente, algumas constantes que multiplicam essas potências de x. Né, esses monômios de... Agora, além disso, além de serem potências de x, a potência é muito interessante porque ela coincide com a ordem da derivada. Aqui eu tenho 1, primeira derivada. Aqui eu tenho x elevado a 0 e 0 derivada. Né? Então, tem um padrão. Esse tipo de equação é chamado equidimensional. Então, a Euler-Cauchy é equidimensional. Ela tem o grau do monômio igual à ordem da derivada. Então, em geral, vamos escrever quem que é a equação de Euler-Cauchy. Então, Euler-Cauchy tem a seguinte cara: yn mais... Opa, aqui nós vamos colocar as potências. Xn mais an menos 1, x n menos 1, e aqui eu coloco a n menos 1 a derivada. Mais, e assim por diante, até chegar a 1, x, posso até, isso, x, primeira derivada, mais a 0, 0 derivada. Essa é a equação de Euler-Cauchy. Então, olhem para as potências de x. É isso que caracteriza a equação de Euler-Cauchy. O grau dessa potência é a ordem da derivada.
Bom, e aqui neste exemplo, nós vimos que deu muito certo a candidata à solução potência de x. Porque o que eu estou pedindo com esta equação? Eu estou procurando uma função que, ao derivar e somar com potências de x, eu encontre zero. Então, é natural escolher uma potência de x como sendo uma possível solução. E, de fato, aqui era, né, uma solução. Então, a candidata à solução de Euler-Cauchy, candidata, é x elevado a r. Tá certo? X elevado a r. Muito bem. Agora, o que a gente faz? Deriva e substitui na equação. Bom, as derivadas têm uma propriedade interessante. R menos 1, xr menos 2. Em geral, a enésima derivada que eu preciso é r menos 1 até r menos n menos 1, x elevado a r menos n. Então, quando eu substituo dentro da equação de Euler-Cauchy as derivadas, acontece algo muito interessante com as potências de x. Sem substituir toda esta confusão dos r's aqui, só olhando para as potências. Aqui aparece a potência x elevado a r menos n. Aqui aparece a potência x elevado a r menos 1. E aqui x elevado a r. Tá? Então, o que acontece com esse produto xn xr menos n? xr. X vezes xr menos 1. xr. xr. Cada termo aparece um xr que eu vou poder fatorar. Então, quando eu substituo as derivadas aqui, eu fatoro o xr. Isso é muito bom, porque sobra uma equação característica. Então, vejamos o que acontece. Eu vou fatorar esse xr e sobra a seguinte equação. É r menos 1, r menos n menos 1. Ou seja, isso daqui veio do primeiro termo. Ok? Mais a n menos 1. Aí aparece outra multiplicação dessas, que é r menos 1 até r menos, sei lá, n menos 2, né? E assim por diante, mais até chegar a 1, r mais a 0. Tudo isso igual a 0. Então, esta equação daqui é o que a gente chama equação característica de Euler-Cauchy. Que eu preciso resolver. É um polinômio de grau n, portanto, com n raízes pelo teorema fundamental da álgebra. Então, eu tenho xr não pode zerar. Então, o polinômio, eu preciso encontrar os zeros deste polinômio. Então, eu tenho n raízes. E aí vão os casos. Caso 1, raízes distintas. É a mesma coisa que nós vimos na aula passada para coeficientes constantes. Raízes repetidas e complexas. Caso de raízes complexas, que são distintas, mais complexas. E o caso 3 de raiz repetida. Raízes repetidas. Ou seja, com uma certa multiplicidade.
3 casos a considerar para a equação de Euler-Cauchy, tá? Então, o que eu proponho, não tem teoria aqui, né? A teoria é saber quem é a candidata de Euler-Cauchy. E a candidata à solução é sempre XR. Por favor, não confundam, hein? Eu me divirto, desculpa, eu não devia me divertir com isso, eu devia chorar, mas às vezes eu estou corrigindo prova e cai a questão com coeficientes constantes, que a solução é quem? E elevado a Rx. E cai um Euler-Cauchy, que a solução é quem? X elevado a R. Né? Aí, olha, gente, mas dá muita pena. O aluno faz certinho a conta da Euler-Cauchy, mas certinho. E na hora de escrever a solução, tá aqui a solução. Encontrou a raiz. Aí escreve E elevado a Rx. Ou seja, confunde um método com o outro. Tem que ficar muito claro. A solução são equações características nos 2 casos. E são diferentes as equações características. Então, se eu estou no caso de coeficientes constantes, E elevado a Rx. Euler-Cauchy, X elevado a R, com outra equação característica. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos que isso vai ficar bem claro. Então, exemplo 1. Então, como fazemos Euler-Cauchy neste caso? Olha este exemplo. 9x ao quadrado, y duas linhas, mais 3x y', menos 8y. Ok? Então, tá aqui. Você pediu o coeficiente. Quem foi que pediu lá? Ó, o coeficiente AN. Não tem que aparecer sempre com o coeficiente 1. Pode aparecer um número. Tá aqui um caso onde aparece um número para o AN. Não tem problema. Trabalhem assim, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Quem é a candidata à solução? XR. Então, eu substituo esta y dentro da equação. Então, eu tenho 9x ao quadrado e eu preciso da derivada. Quem que é a derivada? Segunda derivada, R menos 1, x R menos 2. Então, eu vou colocar aqui, olha, R menos 1, x R menos 2. Isto daqui é o y duas linhas, que eu estou substituindo. Mais 3x y', R, xr menos 1. Menos 8xr. Tudo isso igual a 0. Olha aí a propriedade das potências de x. xr menos 1x, apareceu xr. xr menos 2, x ao quadrado, aparece o xr. Então, em cada parcela da soma, aparece um fator xr, que eu posso fatorar. Então, eu fatoro o XR, que aparece em todos eles, e sobra a equação característica, 9R menos 1, mais 3R menos 8, igual a 0. Então, eu preciso resolver esta equação característica, 9R2 menos 6R menos 8, tá certo? Então, vejamos, o que que nós temos aqui? 6 menos B, mais ou menos, B2, menos 4AC,
Então, 8, 288, então menos 4AC, sobre 2A. Tá? Então, estas são as minhas raízes. Aqui é o quadrado de 18, certo? 36, só checando. Isso, 324. Então, é 6 mais ou menos 18 sobre 18. Então, as raízes são 1/3 mais ou menos 1. Então, eu tenho duas raízes distintas. Uma é 4/3 e a outra é menos 2/3. Portanto, a minha solução, como todas as soluções de casos de raiz distinta, é a combinação linear dessas potências de x. Então, eu tenho C1 x elevado a 4/3 mais C2 x elevado a menos 2/3. Está aí a solução. Tá? Então, raízes distintas é muito fácil, é só a combinação linear dessas potências. Raízes complexas também é fácil agora que a gente tem a fórmula de Euler. Ok? Então, nós temos que E elevado a IX cosseno x mais I seno x. Ok? Então, se eu tenho uma raiz complexa, A mais ou menos IB, o parzinho complexo, a raiz e a conjugada, né? Quando eu substituo as duas soluções, que em princípio seriam assim, ó, x elevado a uma raiz, mais, vou colocar assim, K1, mais um certo K2, x elevado a outra raiz. Só que eu não quero trabalhar com essas funções complexas. Então, eu preciso usar a fórmula de Euler aqui. E como é que eu faço isso? Bom, vamos pegar uma potência, xa mais ib. Eu faço o seguinte, eu aplico E e log. Bom, primeiro, vamos fazer algo mais simples ainda, para não ficar muito complicado. Primeiro, eu sei que isto é x elevado a vezes x elevado a ib. Certo? Então, isto não tem problema, isto está ótimo, é x elevado a um número real. O problema está aqui. Então, x elevado a ib, eu preciso usar a fórmula de Euler aqui. Então, eu aplico E e log. Então, eu tenho E e B log x. Olha só, este é o meu novo x. É como se eu tivesse aqui qualquer expressão, eu ponho o B log x aqui no lugar dessa estrelinha. É o B log x. Tá? Então, eu tenho E elevado a I, B log x, B log x, B log x. Este é essa estrelinha que eu estou pondo aí. Então, isto nada mais é do que cosseno de B log x mais I seno de B log x. Ok? E a mesma coisa ocorrerá aqui. Então, eu não preciso trabalhar, na realidade, com as duas raízes, porque as duas partes linearmente independentes já aparecem aqui. É o mesmo raciocínio da aula passada. Com isso, eu posso escrever a solução do caso complexo de um par de raízes
complexas simplesmente como... Então, a minha solução seria C1 x elevado a cosseno de b log x mais C2 x elevado a seno de b log x. Lembrem que a combinação linear, aqui eu vou ter K1 mais K2, aqui eu vou ter I, K1 menos K2, vai aparecer o I, aí eu englobo o I dentro da constante arbitrária. Igual eu fiz na aula passada, no caso complexo. Então, a constante arbitrária engloba o K1 mais K2 que vai aparecer aqui e o K1 e K1 menos K2 que aparece aqui. Da mesma forma, englobado aqui. Então, essa é a solução do caso complexo. Vamos ver um exemplo. Então, um exemplo do caso complexo. X ao quadrado, y duas linhas, mais 7x, y linha, mais 25y, igual a zero. Ok? Então, vamos lá. Substituindo a candidata à solução, eu tenho x ao quadrado, r menos 1, xr menos 2, mais 7x, aqui eu coloco rxr menos 1, que é a primeira derivada, mais 25 xr. Tudo isso precisa ser zero. Então, vejam, eu fatoro o xr, sempre tem que aparecer o xr aí. Fatorando o xr, sobra a equação característica, r menos 1, mais 7r mais 25. Tudo isso igual a zero. Portanto, a equação é R2 mais 6R mais 25. E as raízes, quem são as raízes aqui? Menos 6, mais ou menos 36 menos 4AC, 100, sobre 2. Então, as raízes que aparecem aqui, menos 3, mais ou menos 8i. 64 menos 64 produz 8i dividido por 2, 4i. Essas são as raízes. Da mesma maneira, basta trabalhar com uma delas, da mesma maneira que eu fiz na aula passada. Não preciso trabalhar com as duas raízes complexas. Escrevendo a minha solução como x elevado a menos 3, por exemplo, pego essa raiz. Uso a fórmula de Euler, eu já encontro as duas partes linearmente independentes, que é o que me interessa. Quem são essas duas partes linearmente independentes? Vão ser essas daqui. Essas são as duas partes que eu vou encontrar. Mas, novamente, eu não vou ficar lembrando fórmula. Eu simplesmente lembro da candidata à solução e vou deduzindo a cada passo. E também, obviamente, eu preciso lembrar da fórmula de Euler, que é uma que a gente usa bastante. Então, olha aí, x elevado a 4i. Eu vou usar a fórmula de Euler aqui. E log x elevado a 4i é e 4i log x. Ou, se quiserem, i, que aí fica bem claro quem é a estrelinha ali da fórmula de Euler. E isto é igual a cosseno de 4 log x mais i
seno de 4 log x. Acabou. Eu substituo isto daqui ali. Eu vou substituir isto aqui. E posso ler dessa expansão, dessa potência complexa, as duas soluções linearmente independentes. Então, nós temos aí x elevado a menos 3 mais 4i é a mesma coisa que x menos 3 cosseno de 4 log x. Mais i x menos 3 seno de 4 log x. Então, obviamente, gente, se eu fizesse a mesma expansão para menos 4i, tudo ia ser igual até aqui. Né? Eu ia ter um menos. Quando eu pegasse a combinação K1, K2 desses dois, eu teria a solução que na realidade eu posso agora escrever como C1 x menos 3 cosseno de 4 log x. Observem, isto sozinho, esta expansão que eu fiz, não é a solução geral ainda. A solução geral eu estou escrevendo agora. Mas o que é interessante deste caso complexo, na aula de hoje, na aula passada, é que trabalhando com uma das raízes apenas, eu encontro as duas partes linearmente independentes. A parte real e a parte imaginária compõem a solução. Então, a solução geral. Então, eu vejo aqui as duas partes que me interessam desta expansão, que são as duas partes LI. Ok? E por último, esta é a minha solução geral Y. E por último, é o caso de raízes repetidas, né? Raízes repetidas nós vimos um exemplo. Infelizmente, eu acho que a gente apagou isso. Mas vimos um exemplo de raiz repetida. Foi o segundo exemplo hoje. Podem olhar suas notas. No segundo exemplo, nós encontramos duas soluções. X ao cubo foi dado e a outra foi x ao cubo log x. Então, vejam. Quando eu tenho a equação de segunda ordem, isto só funciona para segunda ordem. Depois eu trato o que fazemos com outras ordens. Mas o caso de segunda ordem, a equação de Euler-Cauchy tem esta carinha. X ao quadrado mais P0. P0 é um número, é o A1, né? P0 x y' mais Q0y. O que significa dizer que esta equação RR-1 mais P0R mais Q0 é a equação característica de Euler-Cauchy. O que significa dizer que a raiz é repetida? Que o discriminante é zero. Aqui eu deixo como exercício para vocês, eu desenvolvi a fórmula para o mais. A fórmula para o menos fica assim. Agora você pega o x menos 3 mais 4i e joga aqui. K1. Aí, x 3 menos 4i, joga aqui. Aí você vai ter duas vezes aquela expressão, com K1 e K2 na frente. Aí, o que eu quero que vocês façam é fatorar
mostrar que C1 vai ser o K1 mais K2. E mostrar que o C2 vai ser I K1 menos K2. Prove isso, que você chega nisso. Exercício. Então, é o que você disse mesmo. A constante absorve o I. Vai ser absorvida ali, dentro da nova constante que eu chamo de C2. Bom, então no caso de raiz repetida, isto é R2 mais P0 menos 1 R mais Q0. É isso que eu quero, é a minha equação. Para eu poder usar a fórmula de Bhaskara, menos P0 menos 1 mais... é o B ao quadrado, P0 menos 1 ao quadrado, menos 4AC, 4Q0, sobre 2. Então, o discriminante, esse discriminante, precisa ser 0. Então, esse discriminante tem que ser 0. Tá certo? Ou seja... P0 menos 1 ao quadrado, menos 4Q0, tem que ser 0. Para termos raízes iguais. Então, quem é a raiz igual? É P0 menos 1, é repetida. É essa daí. Essa é a raiz. Muito bem. Então, vocês concordam que eu tenho uma solução? É x elevado a r. Uma. E eu quero uma segunda. Né? Eu preciso de uma segunda solução. Então, eu tenho que a minha primeira solução é x elevado a menos P0 menos 1 sobre 2. A segunda solução... Aí eu tenho duas possibilidades. Uma é, eu já calculei a fórmula geral de encontrar uma segunda solução. Deixa eu puxar este quadro para cá. Segunda solução, o V tem esta fórmula, lembrem que eu mostrei para vocês, que eu não quero que vocês decorem essa fórmula. Mas para provar como é a segunda solução neste caso, podemos usar a fórmula, né? Ou a outra opção é dizer, ok, eu conheço uma solução, deduzo o método de redução de ordem para chegar aqui do zero. V vezes aquilo lá e joga dentro da equação. Se eu quiser usar isto, com a observação de que esse D pode ser tomado como zero, eu uso esta fórmula e calculo quem é a minha segunda solução no caso de raiz repetida para Euler-Cauchy de segunda ordem. Então, usando a fórmula, de V, quem quer ver? V é a integral, aqui eu coloco o C para fora, né? De E menos a integral de P dx sobre y1 ao quadrado dx. Quem que é o P para gente? O P de x, para nós, a equação que levou a esta fórmula, se vocês lembram bem, tinha que estar escrita assim. Y duas linhas mais um P. Este P é esse P dali. P de x, Y' mais Q de x, Y. Igual a zero. Então, para Euler-Cauchy, quem que é essa P? Y duas linhas menos mais P0x dividido por x ao quadrado, Y' mais Q0 dividido por x ao quadrado, y igual a zero.
eu preciso, para usar a fórmula, saber de onde vem a equação, senão não funciona. Então, isso daqui é o P de x. Ou seja, P de x, eu sei que eu estou trabalhando com x positivo, por isso que eu posso dividir por x ao quadrado. Então, P de x é P0 sobre x. Então, eu venho aqui na fórmula constante integral de e elevado a menos a integral de P0 sobre x dx, dividido por y1 ao quadrado. Quem é y1? Está aqui. Ao quadrado, quem que é? Quem que é y1? Quando eu elevo isto ao quadrado, isto tudo é ao quadrado. Então, é x elevado a menos P0 menos 1. Então, o y1 ao quadrado, que é este termo, passa a ser x elevado a menos P0 menos 1, por causa desta conta. Elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado, e aí, isto é a mesma coisa, as potências se multiplicam, então, menos P0 menos 1, que é esse termo. Bom, aqui é fácil de integrar. P0 é um número, x, 1 sobre x é log x. Então, eu obtenho aqui constante, né? E, a integral de e elevado a menos P0 log x. Tá certo? Posso colocar mais a constante, uma constante pequena k. Eu preciso na fórmula desta y1 ao quadrado. Então, é x elevado a uma potência que eu vou elevar ainda ao quadrado. Propriedades de potências, x elevado a p elevado a q, é x elevado a p vezes q. Então, menos P0 menos 1 sobre 2 vezes 2, os dois se cancelam. Tá bom? Então, ou seja, isso é xpq. Ok, e aqui eu tenho x elevado a menos P0 menos 1. Só que esta propriedade do log e e log se cancelam. Ok? Parece que é uma confusão, né? Que nós nunca vamos conseguir sair daí, mas é muito simples agora. Mais uma linha e terminamos a integração. Eu tenho a integral de e elevado a log de x menos P0. Eu posso tomar aquela constante com e elevado a k, é absorvida aqui fora, tá? E x elevado a menos P0 menos 1 dx. Ó, funções inversas, o que aconteceu aqui? X menos P0 mais 1. Então, isso é a mesma coisa que a integral 1 sobre x dx. Né? Cancela as potências. Isso é x menos P0 vezes x. E aí, esse cancela com esse. Portanto, quem que é o V? O V é sempre C log x. Então, uma solução é x elevado a menos P0 menos 1 sobre 2, que é a raiz, x elevado a r, e a outra solução, C2x elevado a r log x, porque eu acabei de provar que isso daqui é o meu V. É V vezes o y1. E isso sempre ocorrerá. Sempre. Então,
raiz repetida de Euler-Cauchy, uma solução é x elevado àquela raiz, e eu provei que sempre a outra solução é x elevado a r vezes o log de x, que foi o que a gente observou no exemplo 2 da aula. Era exatamente isso que foi observado. Agora, a pergunta é, o que acontece se eu tenho uma equação de ordem 3, ordem 4 de Euler-Cauchy? Não tem problema. Raiz distinta? Sem problema. Eu encontro um polinômio de que grau? Para a equação característica, se a ordem é 3, grau 3. Raiz complexa não tem problema, mas raiz repetida eu ainda não sei resolver. Isso fica para a aula que vem.